Amigos, boa tarde. Aqui é o Paulo Brito, eu sou um dos editores do CISO Advisor. Nós estamos aqui na companhia do Diogo Junqueira, que é diretor CEO da AC Software. E nós vamos conversar hoje sobre, vamos chamar de evento que está começando em 1º de agosto e que não vai acabar mais, que é a vigência da LGPD, vamos dizer, revigorada agora com a possibilidade de aplicação de multas. O Diego e o time dele fizeram um levantamento e o resultado do levantamento que eles fizeram sobre, vamos dizer, a prontidão das empresas para a LGPD não foi animador. Diogo, boa tarde, por favor. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu gostaria que você se apresentasse, então a gente pode começar a conversar sobre esse levantamento que vocês fizeram aí. Olá, Paulo Brito, muito boa tarde a você e a todos os nossos ouvintes. Então, Paulo, eu sou VP de Vendas e Marketing aqui da C Software, né? A gente tem feito um trabalho bem grande junto à LGPD, em relação à adequação. Então, há mais de um ano e 3 meses que a gente já tem feito várias questionários de adequações com empresas de médio e grande porte do Brasil. Então, hoje a gente já entrevistou, já fez uma pesquisa com mais de 130 dessas empresas, né? E sempre colhendo informações que, para auxiliar, para entregar um diagnóstico realmente para a empresa entender em que ponto que ela está, né? Um diagnóstico confidencial. E claro que nós usamos esses números anonimizados para ter uma estatística de qual é a atual situação. E chegamos a esse número alarmante aí, né? Das empresas que a gente entrevistou, mais de 25%. Das empresas, o tratamento relacionado à proteção de dados chegava a 0%, ou seja, não tinha nada sendo feito com relação à LGPD. E lembrando que a LGPD já está em vigor desde o ano passado, né? Dia 1º agora é as multas e sanções administrativas que já podem chegar e pode ser alta, né, Paulo? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você chegou a encontrar, você e os seus colegas encontraram alguma empresa onde, vamos dizer, o desconhecimento era quase total sobre a vigência da lei? Chegamos. Infelizmente, encontramos algumas empresas onde, na verdade, às vezes o pessoal da TI, então, a gente ouviu falar, mas não veio nenhuma diretiva da empresa, a gente não fez nada. Então, assim, basicamente, o pessoal da TI sabia que existia a lei, mas não tinha nenhuma normativa, nenhum consenso, nenhuma orientação vindo da board, da diretoria, para tomar alguma providência. E eles seguiram a vida como se nada tivesse acontecendo. O que é alarmante, né? Porque é algo que, quando a gente fala de LGPD, a gente sabe que não é só a área de tecnologia, é uma área multidisciplinar, que vai aí administrativo, vai o marketing, vai RH, todo mundo ali tem que estar envolvido, porque todo mundo pode sofrer os danos de um possível vazamento e uma possível sanção administrativa, né? Bom, o que vocês têm de solução que vocês puderam e continuam podendo oferecer para esse pessoal? O que vocês podem trazer para eles? Então, a AC Software distribui softwares na Managed Engine aqui no Brasil. A Managed Engine é uma empresa indiana, né, com base na Índia, e presente em mais de 180 países. E com a vasta experiência com soluções de auditoria, de Active Director, de servidores de arquivo, de DLP e segurança da informação. Inclusive sendo pioneira com soluções da GDPR na Europa, né? Então tem várias soluções que foram desenvolvidas propriamente para a GDPR, que já estão totalmente adaptadas e com relatórios prontos. Você vai lá, tem relatórios para a LGPD. Então, ali a gente oferece a possibilidade do cliente fazer toda a auditoria, por exemplo, nos seus bancos de dados, servidores de arquivo, para saber quem fez, quem mexeu naquele arquivo, quando mexeu, e ter certeza que está todos os permissionamentos e todas as questões de segurança apropriadas para a política de segurança adotada para aquela empresa, né? Então, a gente dá ali trilhas de auditoria, trilhas de segurança e proteção de endpoint, que é onde normalmente acontece o vazamento de dados ou ransomware. Dificilmente o atacante vai procurar um servidor, vai procurar o seu core, ele vai procurar ali a área mais vulnerável, o seu endpoint, e aí sim, movendo, quem sabe, lateralmente e atingir toda a empresa. Então, a gente
a Managed Engine entende que proteger os seus endpoints e seus bancos de dados e servidores de arquivos é fundamental e é o que a gente tem oferecido para o nosso cliente. A gente tem casos de sucesso aí de grandes, médias e pequenas empresas que já se adequaram, que já acordaram e já estão, assim, vamos dizer, com tudo que precisa da área de tecnologia para atender a LGPD. Diogo, como é que seria, mais ou menos, sim, se você fosse falar um passo a passo para o cara chegar a ficar compliant com LGPD, quais que seriam os passos, qual seria esse trajeto, o ponto inicial de partida até o ponto final para compliance? Importante pergunta, e inclusive é uma pergunta que a gente costuma dizer que não tem uma resposta pronta, não tem uma receita de bolo. O que a gente aprendeu aqui a fazer e a gente entendeu se é a melhor maneira, né? É justamente marcar uma entrevista com o cliente, multidisciplinar, a gente convida o cliente para trazer a área jurídica, a área administrativa, várias áreas, e faz nessa entrevista de 2 horas, 3 horas, para entender quais os processos e como aquela empresa está. Claro que a gente assina um NDA, por questão de segurança, etc. Né? E a partir daí a gente entende, por exemplo, o que ele já tem de solução, né? Porque às vezes tem solução lá que não está sendo propriamente implantada, mas que serve para utilizar na LGPD. A gente tenta entender os processos, a gente tenta entender a área jurídica deles, se eles já vão trabalhar com a LGPD, se eles vão contratar uma empresa terceira, ou um parceiro, ou uma consultoria. Então a gente entende todo esse processo. A partir daí, a gente tem um questionário de 100 e poucas perguntas mais específicas para a área de tecnologia, onde identifica possível gaps. E a gente ranqueia entrega esse relatório para os nossos clientes com o seguinte resultado, né? Must have, ou seja, ele tem que ter aquela solução, é indispensável para ele estar compliance. Nice to have seria muito bom ele ter, que seria um complemento a mais por questões de segurança, que segurança da informação a gente entende que nunca é demais, né? Quanto mais você tiver seguro e mais você tiver proteção, com certeza o atacante vai tentar uma empresa que seja mais vulnerável e entrega esse resultado para o cliente. E é claro que tem ali aquela que a gente identifica também soluções que seriam desnecessárias ou que estariam desatualizadas, né? E a partir desse momento a gente entrega essa trilha para ele, da parte de tecnologia, né? E ele pode planejar. Fala, cara, eu não tenho, muitas vezes ele não tem o budget de todas aquelas soluções naquele momento, né? Então ele pode sim, por etapas, não, eu vou começar aqui protegendo meus servidores de arquivo e banco de dados, que é o mais importante nesse momento, e depois eu vou partir aqui para as marcas de usuário, endpoints, para dispositivos móveis, políticas de Beyond Device, políticas de cofre e senha, que é fundamental. Hoje senha tem diversas empresas aí sem política de senha adequada e isso causa grandes problemas. Vê aí o caso do SolarWinds, né, que tinha uma senha SolarWinds 123, um absurdo. Então, assim, políticas de senha, cofre senha, gestão de identidade é algo que a Managed Engine faz muito bem feito e é líder ali de mercado nesse quesito. Então, a gente tenta mostrar a importância disso para os clientes, que não são soluções que normalmente a gente não... Se a gente pegar de 100 clientes, apenas 5 ou 6 vão ter aí, políticas adequadas de cofre senha. É uma realidade nua e crua, mas é o que acontece no dia a dia. Como você está descrevendo assim, existe um passo a passo, e pelo que eu entendi, tem o must have, né? Tem coisas que não são imediatas. Como é que, se a gente fosse pensar no atendimento de 0 a 100% das necessidades deles, uma etapa inicial ele implantaria quanto por cento das soluções, mais ou menos, a gente entende que justamente a gente utiliza esse critério de 0 a 100%, onde chegando em 70% daquele questionário, daqueles requisitos que a gente criou, ele já estaria compliance, né? Ele não estaria nos melhores do mundo, mas estaria compliance. Ele teria ali metodologias para identificar possíveis vulnerabilidades, ele estaria pronto para responder a um possível incidente, ele não estaria de mão banana se acontecesse alguma coisa. Ele estaria 100% seguro ainda? Não. Ele estaria no melhor dos mundos? Não. Ainda teria pontos a serem melhorados que esses outros 30%. Que são questões que muitas vezes, por exemplo, empresas da área de financeira, cara, os caras estão sempre ali buscando estar no 95%,
100%, até mais do que vamos por 110%, que às vezes colocam até soluções que a gente não colocou ali no nosso questionário. Por quê? Porque eles já entendem há muito tempo o quanto o dado pode causar um prejuízo, né? Normalmente, empresas do ramo financeiro, eles valorizam muito isso, porque eles já sentem no bolso, literalmente, essa questão do prejuízo há muito tempo, seguradoras e etc. Agora, outras empresas ainda não entenderam essa importância e essa relação. E muitas vezes eles veem a segurança da informação como um custo, ou ainda como parte de um veículo. E a gente entende que a segurança da informação ele tem que ser um budget à parte. Esse é o meu entendimento, é o entendimento do nosso grupo aqui da empresa. E ele tem que ter um budget à parte da tecnologia da informação. A tecnologia da informação tem que ter o seu budget, ali, envolvendo transformação digital, governança, etc. Mas segurança é algo que não... É mais ou menos como a segurança de um prédio, né? Quando você fala de segurança do prédio da empresa, cara, não é só a parte administrativa que está sendo coberta ali para aquela segurança. Todo mundo que está naquele prédio está se beneficiando da segurança daquele prédio. Então, a segurança da informação da empresa, todas as áreas da empresa está envolvida. Então, a gente entende que seria importante pegar um pouquinho do orçamento ali de marketing, um pouquinho de orçamento ali de contabilidade, de RH, de projetos. Por quê? Porque esse pouquinho pode causar aí um benefício a longo prazo gigante. Imagina aí quando você fala de bad PR, a imprensa negativa, né? Quando você fala de vazamento, imagina o que isso causa para a imagem da empresa. Um puta estrago. Um puta estrago. E quanto seria necessário de gastar em marketing para tentar reverter isso? Então a gente entende, não dá, é imensurável, é o que eu costumo falar. Chegou aí 1º de agosto, chegou as sanções administrativas, mas a gente entende que as sanções administrativas podem ser o menor dos problemas, acredite se quiser. A multa pode ser o menor dos problemas. Quando você vai conversar exatamente sobre esse tema, esse tópico que você está falando, que a proteção não é só... que isso não é só uma questão de TI. São só vocês da tecnologia ou quando você vai conversar você tem também um pessoal de direito, advogado que está junto com vocês aí para detalhar essa conversa para o cliente? Então, a gente procura sempre ter, principalmente quando você fala de LGPD, a gente procura sempre fazer reuniões multidisciplinares, tá? Nem sempre, às vezes, o executivo, a alta executiva da empresa está lá presente nessa reunião. Mas os executivos da TI estão presentes, muitas vezes o jurídico está presente, a gente tenta mostrar essas informações para que eles vendam, às vezes, internamente nas suas reuniões de board, porque às vezes eles têm pela maneira, é o budget de TI, é o budget de TI, e aí não consegue justificar ou mostrar quão importante é a segurança da informação. É algo que nos últimos 2 anos, no último ano, então, já evoluiu bastante no Brasil, mas eu tenho certeza que nos próximos 5 anos tem muito a evoluir. Eu acho que o crescimento aí vai passar das centenas para não falar milhares de %, porque eu acho que vai crescer demais a preocupação e o investimento em segurança da informação. Eu não vejo nenhuma área hoje dentro da tecnologia, dentro da TI, com possibilidade de crescer mais do que a segurança da informação. Nós vamos fazer um intervalo muito pequenininho aqui, porque eu preciso abrir uma porta que eu sei que tem uma cachorrinha que está coçando a minha porta e eu preciso abrir a porta para ela. Então, vou fazer um escândalo aqui e atrapalhar a nossa delícia. É só um segundinho. Vai lá, fica à vontade. Ela mudou de ideia e ela foi... ela chegou. Muito bem. A outra pergunta que eu ia fazer para você é a seguinte. E quando acontece exatamente o contrário, ou seja, quando você chega com a solução, o problema já aconteceu. Isso acontece mais do que a gente gostaria, na verdade. E a gente tem algumas situações, claro que eu não vou citar os nomes de cliente, mas que chegam a ser engraçadas, né? De grandes empresas, inclusive, que teve os nomes divulgados aí na noticiário do SysAdvisor. Alguns projetos que a gente estava em andamento do ano passado, ali em agosto, setembro, e estava tudo evoluído, tudo pronto para fechar, e chegou lá no final... O CFO falou, não tem verba para agora, vamos fazer em março do ano que vem.
E quando deu ali no início do ano, final do ano, início do ano, pum, o Hansel pegou essa determinada empresa, falando aí de milhares de máquinas, e aí já era tarde, né? Aí já era um leite derramado. Claro, chegou março ali, liberaram o orçamento, mas o prejuízo de imagem, o prejuízo de dados, o prejuízo de tempo parado foi muito grande. Então, a gente acontece mais do que a gente deveria. A gente muitas vezes fala para os nossos clientes, cara, vamos fazer agora, porque isso não pode esperar. Isso está em estado de emergência a situação que está sua TI. A gente tá vendo aqui, cara, a gente rodou o Vulnerability Manager da Managed Engine aqui e achou centenas de milhares. Eu tinha até o Windows 7 rodando, assim, coisas que já tá não suportadas pela Microsoft. E o cara fala, pô, mas eu não tenho verba, não foi liberado agora, vamos ter que esperar só mais 3 meses, e aí acontece a infelicidade, né? Infelizmente, eu costumo falar que a gente está numa pandemia digital. Nunca antes tivemos tantos ataques de ransomware, principalmente por causa dessa questão de ransomware as a service, aumentou demais, né? O pessoal aí ganhando uma grana preta no mercado negro de Bitcoin, porque as empresas estão pagando, a verdade é essa. Pode não divulgar, mas eu tenho diversas centenas, eu tenho amigos na área e falo, pô, cara, a gente teve que pagar porque não tinha outra escolha. A gente não podia ficar, a gente às vezes solta a nota para a imprensa diferente, fala que a gente não negocia, mas teve que pagar. Às vezes, quando a empresa no mercado mais regulado, quando fala de segurança da informação, eles têm que falar cru e nu. O JBS nos Estados Unidos, eu pagamos mesmo, porque o prejuízo em pagar era menor do que afetar toda a cadeia produtiva de carne nos Estados Unidos. Então, assim, são coisas que chegam bem um absurdo, mas que está acontecendo. Nesse caso, uma maneira de prevenir. Nesse caso, você também é chamado para apagar o incêndio ou apagar o incêndio não é a especialidade de vocês seja prevenção? Não, a gente é chamado também, porque o pessoal falava, mas na verdade eles são chamados não para recuperar aqueles dados, que não é onde a gente atende. É chamado, pô, cara, aconteceu isso aqui e a gente identificou que foi através, normalmente, na 90% dos casos, eu vou ser sincero, foi por causa de vulnerabilidades já conhecidas em máquinas de endpoints, estações de trabalho desses clientes. E é algo que é fácil, a gente tem uma solução que é o Desktop Center, que é líder de mercado de UEM, né, de Unified Endpoint Management, que faz a gestão e mantém essas máquinas atualizadas, porque manter a máquina atualizada não é só manter o SO ali, manter o Windows atualizado, é manter todos a cadeia, é Java, é Adobe, é PDF e assim por diante. Então, todo mundo tem um leitor de PDF e às vezes tem vulnerabilidades ali que o cara acessa a máquina através do Adobe Acrobat, que é uma coisa que todo mundo tem, todo usuário tem permissão para baixar. E chega a ser absurdo a gente encontrar esse tipo de vulnerabilidade, mas encontra. E são vulnerabilidades já públicas, a Adobe já soltou correção, mas a partir do momento que ela soltou correção, o atacante também sabe a maneira de tentar localizar aquela vulnerabilidade e atacar. Então aí se torna cada vez mais importante você atualizar ela. E a gente não vê isso na realidade. Poucas empresas têm uma gestão completa de patches de segurança. Isso é verdade. E isso aí é o que está causando a pandemia digital. Se tem uma vacina, seria para diminuir essa pandemia, seria a gente tentar manter as máquinas o mais atualizada e o mais próximo possível das últimas versões de softwares dos fabricantes. Tá aí um tema bom para a próxima pesquisa de vocês, que é patch. Né? A gente sabe que patch é o que está pegando, o pessoal assim, não atualizou, está no risco. Deixou um buraco. Né? Diogo, como é que você poderia fazer uma recomendação para as empresas, aquelas que ainda não se atualizaram com relação ao LGPD, vamos falar só de LGPD hoje, porque se a gente ficar falando aqui de problema, a gente vai acabar muito depois do ano que vem. Como é que as empresas poderiam elas fazer um autodiagnóstico para elas pensarem assim, o quanto que elas precisam, o quanto que elas estão longe ainda de alcançarem a compliance com a LGPD? Como é que elas poderiam pensar nisso? Isso. O que eu sugiro a essas empresas a primeira coisa, é formar um conselho multidisciplinar, onde você vai ter que chamar ali TI, tem que chamar o seu administrativo, RH, jurídico, e colocar alguém do alto comando ali, do executivo das empresas.
A partir daí, vocês fazer perguntas do tipo, ok, que tipo de dados pessoais a gente trata? Onde estão os nossos dados pessoais? Quais são os nossos processos? Começou a entender os seus processos, aí você vai começar a fazer perguntas. Ok, na TI, na parte de tecnologia, aonde esses dados estão armazenados? Como é que estão sendo tratados? Que tipo de proteções tem esses dados? Nós temos condições de saber se alguém acessou esses dados ontem, se alguém copiou, se alguém vazou esses dados? Se você não souber responder essas perguntas, significa que vocês já estão em mau lençol e não estão sabendo. Se vocês têm alguma ideia de como responder essa pergunta, já é um bom sinal. Então, vocês começam a fazer essas perguntas também na parte jurídica. E aí, o que a gente faz com os nossos contratos? Quais são os nossos processos? Como é que a gente recebe o documento? Como é que eles são, depois do prazo legal, como é que eles são descartados ou arquivados? Enfim, tem uma série de perguntas que podem ser feitas internamente que vocês vão identificar e poderem aí chegar numa conclusão, num autodiagnóstico. E a gente também, eu deixo aí à vontade para as empresas que quiserem fazer esse diagnóstico com a nossa empresa. A gente está fazendo por tempo limitado, ainda sem um custo inicial, é só um kickoff, essa primeira reunião de 2, 3 horas a gente faz para ensinar vocês a entender, as empresas a entenderem como é que eles estão, e a gente pode fazer e dar os caminhos, dar o nosso questionário aqui para vocês entenderem e responderem vocês mesmos e ter essa noção de como é que está a empresa de vocês. Então, assim, você acha que, vamos dizer, a empresa reúne um time desse e com uma orientação como essa que vocês têm para ajudar, vamos dizer, numa manhã ou em um dia, seria possível deles chegarem a um diagnóstico? Eu acho que em um dia, se tiverem todo mundo disponíveis para a reunião, que muitas vezes, às vezes a gente precisa de informações que não estão lá presentes na reunião. Mas se todo mundo estiver presente, em um dia a gente consegue ter um diagnóstico de 14, 15 folhas para entregar, para eles terem uma ideia e levar para o board e falar, cara, essa é a nossa situação, isso é que a gente tem, isso que a gente precisa, e às vezes mais 2 ou 3 dias a gente consegue dar até os custos para ele começarem a implantar o que eles precisam, né? Então, vamos dizer, uma semana de estudo, a gente tem certeza que ele já tem tudo na mão, o mapa do ouro, vamos dizer assim, ou da proteção do ouro, ou proteção do petróleo nos dados, né? O mapa de proteção dos dados a gente consegue entregar para esse cliente em uma semana já para ele seguir e ter certeza de estar compliance. Diogo, para ele pensar um pouco em custo, vamos dizer, o cara tem hoje um orçamento de TI de um valor X. Como é que você acha que ele pode pensar que ele precisa reservar, não desse orçamento, mas ou um tanto por cento a mais que esse orçamento, para ele estar compliant com LGPD, né? Uma pergunta. E a outra, como é que quanto ele gastaria para se manter seguro ano após ano? Claro, vamos lá. Essa pergunta tem algumas variáveis que vão poder dizer quais seriam essa porcentagem. Primeiro, a gente tem que identificar que tipo de empresa é. Por exemplo, se é uma empresa B2B ou B2C, para a gente identificar a quantidade de dados pessoais que são transitados e tratados por essa empresa. Isso é diretamente ligado à questão de risco. Então, quanto mais dados aquela empresa tratar, se aquela empresa, por exemplo, for uma empresa de e-commerce, B2C direto, trata dado pessoal pra caramba, endereço, CPF, um monte de informação, é uma empresa de risco. Se é um laboratório que tem ali dados médicos, dado pessoal sensível, ainda mais risco. Então, a gente levanta essas questões dos riscos para saber qual o grau de proteção ela precisa, e a partir daí a gente precisa também ter a seguinte ideia, quanto ele já tem. Se for falar de zero, cara, aí você tem que reservar aí pelo menos metade desse orçamento de TI para começar a investir e depois vamos colocar 25% a 30% do orçamento de TI tem que ser reservado para segurança, para manter aquilo lá. É fundamental. Por quê? A cada ano vão surgindo coisas novas e a gente tem que manter essas soluções atualizadas, tem que manter elas estáveis para a gente ter, principalmente quando se trata de pets, né? Todos os anos todos os meses tem correções, todos os dias tem correções, e a mesma coisa acontece com as questões de segurança da informação. Agora, se é uma empresa aí que ainda não trata tantos dados, ou não tem tantos dados pessoais, é uma empresa que lida mais B2B, e aí a porcentagem vai ser bem menor, porque o risco dela vai ser bem menor. A quantidade de dados de servidores a ser protegidos vão ser bem menores. Então, isso tudo é variável, mas eu recomendo que pelo menos 35%, é uma porcentagem, um entendimento global, até você vê pesquisas nos Estados Unidos, 35%, 40% do orçamento de TI
ser destinado à segurança, que a gente tem certeza que o pessoal está fazendo o dever de casa e não está faltando dinheiro para se proteger, que é o fundamental, né? Legal. Meu caro, eu não tenho mais perguntas aqui no meu script sobre esse tema, né? Mas queria saber se você tem alguma coisa que você acha importante acrescentar. Pô, acho que a gente falou bastante aí, Paulo. A gente descobriu todo o tema ali de LGPD, falando dos problemas, né? Acho que tá bacana também. Muito bom, muito bom. Então vamos agradecer aqui ao Diogo Junqueira da AC Software, que trouxe essas informações importantes para a gente e que são um guia, um passo a passo para as empresas que querem se tornar, querem ficar aderentes à LGPD. Diogo, muito obrigado pela sua gentileza de conceder essa entrevista para nós. Opa, bem, muito obrigado a vocês, um abraço a todos aí da SysAdvisor, é um prazer estar falando com vocês e estamos sempre prontos para compartilhar nosso conhecimento e nossas sugestões aí para a área de segurança da informação. Legal, muito obrigado.